Salve, salve família, muito bom dia, sabadinho de... Bom, pelo menos aqui tá um sol estralante já logo cedo. E aí família, como vocês estão? Queria agradecer aí pra galera, a galera que tá seguindo aí a Twitch aqui. A gente já chegou em 675 pessoas seguindo, o que é brabíssimo demais, o que é show de bola. E aí... aproveitar aí que estamos começando pra lembrar, galera, eu postei agora no Twitter quando anunciei que a gente tava ao vivo. Faltam 25 pessoas, ok? E aí, se a gente conseguir chegar em 700 pessoas ainda hoje, não só no período da live, mas hoje eu vou estar de olho o dia inteiro aí. Se a gente conseguir atingir aí, eu vou chamar o Alisson Mascaro no episódio que a gente for gravar pra estar aqui ao vivo, ok? Então eu vou estar fazendo esse convite, se tudo der certo. Então quem tiver na live aí, puder ir lá no Twitter, dar aquele RT, puder, não sei, marcar a galera, compartilhar no Insta, quem puder fazer qualquer coisa assim pra dar uma divulgada, avisando que a gente tá ao vivo, vai ser show demais. Eu vou dar mais um RT aqui no Twitter, só pra dar aquele, avisar que estamos ao vivo mesmo, porque hoje a meta é isso. Outra coisa, eu vi que tá tendo uma queda de internet, né? Eu consigo ver aqui a questão do alcance, pá. Então, tipo assim, se travar alguma coisa assim, dá um salve no chat, só pra eu ficar esperto com isso, porque assim, mano, eu não consigo ver quando eu travo, tipo, às vezes não trava a voz, só trava a imagem e tal, então tem tudo isso. Eu também vou tentar postar ainda hoje no YouTube, essa live, justamente por essa questão de divulgação da Twitch e tal, e não sei o que. Enfim, se a gente não atingir 700 pessoas hoje também, é claro que eu vou fazer o convite pro Alisson, mas quem puder dar essa fortalecida, uma galera já tá do lado dando RT, acho show de bola, sensacional, muito obrigado pra galera que tá fortalecendo. Nossa, a internet hoje tá realmente ruim, velho, caracas. Enfim, bom, sempre aqueles recadinhos, né, de sempre, lembrando vocês aí que a gente tem as redes sociais, @morcego _marcos _ meu... Tá torta a câmera, né? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Tô com medo dela cair. Vamos tentar ajeitar. Nossa, bagulho... Acho que ainda tá meio torto, mas tudo bem. Não, calma aí, tá muito torto, meu Deus do céu. Aí, acho que agora deu uma melhorada. Então, eu queria lembrar aí que a gente tem as redes sociais. Tem o Insta, tem o Twitter, @morcego _ marcos _ Logo menos eu vou voltar para o TikTok, né? Eu fiquei um tempo aí meio afastado. Viagem, tudo corre, toda correria de mudança e tal, e aí tipo, simplesmente não dava pra ficar fazendo vídeo todo dia, igual eu tava tentando antes. Então eu vou dar uma maneirada, tentar lançar um por semana, 2 por semana ali, mais quando sair episódio e tal. Inclusive, o episódio que eu falo é no podcast. A gente tem um podcast que se chama Caverna do Morcego, e a gente vai estar lançando o episódio agora segunda, com a Sol, falando um pouco sobre memes, sobre agitação e propaganda, sobre a questão de se organizar, enfim, trocando uma ideia aí sobre esse mundo da militância, entre a militância fora da internet e o que a gente pode estar produzindo aí de conteúdo informativo, coisa simples e rápida que dá uma abertura para certos debates e certos temas, coisa básica assim. E aí, gravei um vídeo com a Caroline, vou gravar vídeo com o Léo Pericles da UP, vai ter vídeo com a Alisson Mascaro, podcast, quer dizer, então fica atento aí que tem muita coisa boa pra rolar ainda entre esse mês e o próximo mês, né? Agora nesse começo de ano. Vai ter muita coisa assim, E aí família, partindo disso, a gente vai estar aí então discutindo hoje um passo além do que a gente já trouxe, né? A gente ainda não entrou no período contemporâneo, a gente parou na era moderna, o começo do iluminismo e o começo dos ideais burgueses, né? A gente ainda não entrou efetivamente na questão da burguesia consolidada, da universidade burguesa, da sociologia contemporânea, que é o que a gente vai começar a entrar no dia de hoje. Eu não sei se... E aí é uma coisa que eu tô muito curioso. Eu não sei se o professor Alisson Mascaro ele vai trabalhar com a questão da consolidação da ideologia burguesa, tá ligado? Porque se ele trabalhar vai ser fenomenal trabalhar a questão da universidade burguesa, da ideologia burguesa e os pensadores de hoje, que é Comte, Auguste Comte. Eu não sei se é
e com o Durkheim, Emile Durkheim. Eu gosto de estudar um pouco de Durkheim. A gente trabalha bastante dentro da universidade. Primeiro semestre na Unicamp de Sociologia é o pensamento do Durkheim. Então é um cara que eu vi bastante até, tá ligado? Tive muito contato pra gente trazer aqui. Então vai ser uma coisa interessante. E aí eu acho que é isso de recado. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é só isso. Não acredito em mais. Família, 1 minuto, eu esqueci de pegar água, velho. Calma aí. Pronto, pronto. Voltei aqui com a garrafinha pra começar e uma garrafa de... Deve ter meio litro aqui, mais ou menos. Não dá pra ficar falando sem água, de verdade. O bagulho cansa a voz. E aí, então a gente discutiu aí no último encontro essa questão do iluminismo, né? E aí, bom dia, titoísmo, seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo, uma honra ter você aqui, camarada. E aí, na última live, a gente discutiu a questão que o Alisson Mascaro apresenta do começo da ideologia burguesa com o Vico e o Montesquieu, do iluminismo, né? Ainda que eles trouxessem a religião, né? O Vico vai falar, inclusive, de um estágio bem antropologia antiga, tá ligado? De primeiro vem a religião, depois entra as relações sociais e depois entra a razão. Aí o Montesquieu é quem vai solidificar, um nobre, vai solidificar as ideias iluministas, porque ele vai falar da questão de uma espécie de contrato para legitimar certas questões. Então ele vai tirar do plano teológico a questão de você ter, por exemplo, um monarca, e ele vai colocar num plano da racionalidade burguesa. Vai falar, ó, não, faz sentido ter um monarca por causa disso, disso, disso. Inclusive o Thomas Hobbes, no pensamento do soberano, o soberano é pelas pessoas verem que elas precisam de alguém para centralizar o poder e ter outras discussões. Então o Hobbes também fomenta a base desse pensamento. Aí o Montesquieu vai entrar na questão de... como é que ele fala? Da questão tripartidária, tá ligado? De executivo, legislativo e judiciário, que não é uma coisa que simplesmente surge na mente dele, mas é uma observação de algumas experiências, como a experiência inglesa, e por aí vai. Só que aí a gente tem Locke, Rousseau e Kant, que são as três bases do pensamento iluminista. Onde o Locke ainda vai ser tipo meio que um contrato social, onde nós não vivíamos em sociedade antes, aí onde o Alisson olha e fala, caralho, como assim? Ninguém nasce sozinho, ninguém brota espontaneamente. A gente nasce por causa de relações entre pessoas, e aí a pessoa vai ser criada, seja pela família, comunidade, por grupos, enfim, por aí vai. Então a gente não vivia fora de uma sociedade, né? Ele dá outro exemplo ótimo que é tipo, as pessoas chegaram e decidiram do nada viver em sociedade. Como? Porque se elas não viviam antes, elas nem se comunicavam da mesma forma. Como que isso daí é possível? Mágica? Não, não é mágica, né? E aí ele entra na questão de que a teoria do contrato social, ou ela é uma falsidade inventada, no sentido de ser algo para manipular o pensamento, ou é burrice. Enfim. Eu acho muito bom isso daí. E aí ele entra na questão do Kant, onde o Kant inclusive vai discutir a questão de ser político como simplesmente quem participativamente de eleições e tal, não sei o que, por isso grande parte da população ficava excluída. E a gente tem o Rousseau, que é praticamente um democrata. E aí, uma das discussões que o Alisson coloca é que a questão do estudo judiciário geralmente fica grudado aí nessa questão de... Como eu posso explicar? Mais conservadora, né? No sentido de estudarem e aplicarem mais o pensamento do Kant, ao invés de algum pensamento um pouco mais radical. Então o iluminismo ele nasce radical, ele nasce rompendo com certas questões, e a burguesia, desde então, tornar-se-á conservadora. E aí é onde a gente entra na questão de hoje, porque as pessoas começam a tentar estudar o que a gente denomina e chama de capitalismo. Com isso,
surge a sociologia contemporânea. Posso partir pro texto, aí a gente trocar essa ideia? Pegar meu lápis aqui, os marca-texto, pá. Separar aqui. Porque agora é onde ele vai começar a discutir sobre o surgimento da sociologia. Pode pá? Vou meter marcha. Qualquer coisa, família, pode mandar mensagem, pode comentar. É até da hora que vocês interajam pra tornar o bagulho um pouco melhor, pra gente continuar discutindo, pra expandir as discussões. Agora a gente entra numa área que a galera estudou mais, né? Eu entendo que antes a gente não tava tão nisso, né? Agora a gente vai entrar hoje com Auguste Comte e Durkheim, e semana que vem é pra gente começar Weber, terminar Weber e começar Marx. Então vão ser 2 lives de Weber e uma de Marx. Provavelmente, deixa eu ver aqui, até pra já dar uma visão pra vocês. Cadê? Vai ser Weber, dividido em ciência política, individualismo e o tipo ideal. Acho que vão ser essas duas no primeiro dia. Onde a gente entra ciência e política. Vai ser política como vocação, provavelmente. Estuda um pouco do Estado. Depois individualismo e tipo ideal. E aí depois sobra crítica e resignação e dominação e direito. E aí a gente começa com Marx e a formação do pensamento de Marx e o materialismo histórico dialético. Sobrando o Capital, duas lives sobre o Capital, uma live sobre o Capital, quer dizer, e o direito. Aí eu acho que eu vou fazer junto. E aí depois a gente entra na questão contemporânea em si. E aí já vai ficar para outra semana. Então a gente começa aqui com o surgimento da sociologia, ok? Para muitas narrativas sobre a sociologia, considera-se que sua fundação tenha sido empreendida ou por Auguste Comte ou por Émile Durkheim. No ambiente acadêmico mais rigoroso, é mais frequente reputar-se que a ciência social despontou apenas na parte final do século XIX, com Durkheim, porque foi por meio deste que, pela primeira vez, a Universidade Francesa aceitou a nomenclatura da disciplina, tal qual a conhecemos até hoje, estabelecendo ainda muitos de seus métodos. Então, a Academia Francesa é quem consolida a disciplina como a forma contemporânea de hoje. Por isso que a sociologia, ela vai partir do estudo da França. Cara, e é muito bizarro como é tratada a França. Mesmo assim, alguns dos seus alicerces pioneiros da sociologia, ainda que tomados de modo genérico, surgiram na França décadas antes de Durkheim com o pensamento de Auguste Comte. Aí aqui, José Manuel de Sacadura Rocha, uma nota de rodapé. Bom dia, Ana Caroline, seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. Uma nota de rodapé falando sobre Comte, né? A sociologia tem definitivamente seus 2 pés fincados na França. A França, no início do século XIX, ia se tornando cada vez mais uma sociedade industrial. É neste caldeirão de transformações e radicalizações, monstruosidades e esperanças que o século XIX mergulha em um misto de incompreensão e desorganização econômica, social e política, que surpreende e que está, inicialmente, acima da capacidade da própria classe burguesa de decifrar e gerenciar. Assim nasce a sociologia. Bom dia, Ana Levada, seja bem-vindo, camarada. Para os primeiros pensadores das ciências sociais, as preocupações estão ligadas a conceitos de anarquia, perturbação e crise e desordem. Portanto, é natural que uns mais conservadores do que outros se dediquem a racionalizar uma nova ordem, a partir das rupturas que a Revolução Industrial e as revoluções francesas provocaram. Bom dia, Igor C, ou Ungorc1, não sei como chamar, camarada, perdão. Eu sou meio perdido com essas coisas. Enfim, é isso. Seja bem-vindo. E aí, mesmo assim, alguns alicerces pioneiros da Auguste Comte, tá? É ele quem vai reclamar, a fins teóricos sistemáticos, na primeira metade do século XIX, a palavra sociologia. Então, quem reclama a palavra sociologia é Auguste Comte. Reclama a fins sistemáticos a palavra sociologia. Estou grifando aqui só para marcar. Eu acho importante ter esses marcos teóricos, principalmente para estudos mais metodológicos e tal. Enfim, Igor, muito bom. Gente, lembrando, entra uma galera aí, pode mandar mensagem no chat e tal, eu vou fazendo assim, sabe, falando e conversando para não ficar tão pesado também. Enfim, o Comte e o Durkheim, eles vão representar a superação da filosofia iluminista. E eu acho importante marcar isso, porque eles vão ser a filosofia iluminista, né, o último bastião metafísico da explicação social. Porque o Alisson Mascaro, ele termina o capítulo passado justamente pontuando que a ideologia burguesa, ela vai passar a ideologia iluminista. O iluminismo, ele só vem para romper com o absolutismo do
do iluminismo, como individualismo e contratualismo, já haviam sido combatidos e superados teoricamente, em especial por meio do pensamento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 a 1831. No início do século XIX, Hegel já aponta uma ligação entre a realidade social e a razão. Né? Nas palavras de Hegel, o que é racional é real, o que é real é racional. Mas ainda não faz sociologia. Seu pensamento ainda é embebido do movimento filosófico chamado por idealismo alemão, vou marcar aqui também, observou as mudanças em curso no pensamento burguês, mas não avançou a ponto de superar as balizas idealistas e lastreá-las prioritariamente na realidade. Ao seu modo, Hegel representou uma grande mudança no campo filosófico, na medida em que seu método, a dialética, ainda que uma dialética idealista, que iniciava pela razão para só depois alcançar a realidade, possibilitou pela primeira vez uma efetiva especulação sobre a contradição e o conflito da história. Isso deve-se também ao fato de que as burguesias já haviam tomado o poder nos países fulcrais da Europa. Agora, o que pleiteavam racionalmente era já a sua realidade. Conforme diz o próprio Hegel, a missão da filosofia está em conceber o porquê é a razão. E aí é no livro de Hegel, calma aí, deixa eu pegar o nome do livro, Princípios da Filosofia do Direito. O pensamento burguês de que Hegel era representante já não mais precisava apenas divagar contra a realidade, a partir de projeções ideais, como era o caso do pensamento burguês anteriormente a tomar o poder. Então, antes da tomada do poder da burguesia, o pensamento burguês ainda era idealizado. Quando entra Hegel, já não precisava disso. Mas ele faz o caminho, razão, idealismo, realidade. Antes do século XIX, a burguesia não poderia considerar proveitoso o estudo das sociedades então existentes, porque estas eram absolutistas. Buscava-se a transformação de tais sociedades. Por isso as chamadas pré-sociologias burguesas, do período moderno e iluminista, não partem da realidade existente, sendo, antes, uma especulação idealista a respeito de uma sociedade almejada e racional que ainda não existia. Nos séculos XVII e XVIII, as burguesias dos países europeus, não detendo poder político e jurídico, erigiam filosofias que separavam a razão da realidade, dando primazia à razão. Era preciso pensar numa sociedade burguesa ideal, projetada, sem que ela tivesse por referência a realidade existente, dado que era absolutista. Por isso os iluministas construíram as pré-sociologias marcadas ainda por uma plena metafísica. Família, eu venho trazendo muito a palavra metafísica, eu vou trazer aqui o significado de metafísica, até pra eu conseguir marcar aqui, e pra galera que estiver vendo, ver as outras lives, quando chegar nessa, tiver um... Mas a metafísica, no aristotelismo, vai ser uma subdivisão fundamental da filosofia, que vai investigar as realidades que transcendem a experiência sensível, aquilo que a gente está em contato. Ciências capazes de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares. No kantismo, Kant vai ser o estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação a respeito da realidade suprassensível, totalidade cósmica, Deus ou a alma humana, e fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. Então a metafísica vai ser justamente esse campo ainda idealista. Ao tempo de Hegel, a fase revolucionária e progressista do iluminismo fora superada. A Revolução Francesa, representando o apogeu dos interesses burgueses, já havia ocorrido. Como filósofo burguês que era, Hegel percebera que nos tempos de início do século XIX, os desejos políticos... Kantismo, aquela ideologia de ficar no cantinho. E no carnaval, o kantismo é beber cantinho do Vale. Fica a dica aí, família. Eu gosto disso. Eu tô assistindo... Desculpa cortar aqui, ó. Eu tô assistindo Blackish, né? Uma série. E aí tem uma personagem que é a Bo, que é a mãe, tá ligado? Beleza, pode ir pá. Aí, velho, o pessoal até fala, ela é aquela pessoa que faz passar vergonha, porque ela só manda piadinha. Ela só manda piadinha. E aí você fala, mano, eu quero muito ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que vai lançar essas piadas e fazer todo mundo passar vergonha, tá ligado? Eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa assim, gente. Sensacional. Cantinho do Vale, forçou. Não, isso daí
É tipo o é o neocantismo, na verdade, né? Porque isso daí é mais recente, isso daí vem no século XX, vem nos anos 1900 aí pra frente. É o neocantismo, o cantinho do vale. Enfim, ignora. Enfim, voltando, como filósofo burguês que era, Hegel percebera que nos tempos de início do século XIX, os desejos políticos e sociais burgueses já haviam sido alcançados. É a teoria roxa. Meu Deus do céu, velho. Dá pra ir longe, mano, dá pra ir longe. Enfim, ele observa os desejos políticos e sociais burgueses que já tinham sido alcançados em países como França e Inglaterra. Perfeito. Embora, assim sendo, essa disposição para interpretar a sociedade a partir de sua realidade, embora a subordinando ainda a uma razão que a presidiria e com a qual faria par, dá a Hegel a primazia de superar preceitos iluministas. Então o Hegel ele vai superar alguns preceitos iluministas como o individualismo e o contrato social. Mas ele não se debruça com muita atenção nas questões que posteriormente seriam chamadas por sociológicas. Na Alemanha, a ruptura com a metafísica moderna era peculiar, porque seus países ainda eram feudais, apenas parcialmente haviam chegado à ambiência burguesa. E isso até final dos anos 1800. E aí tem uma citação do Paulo Eduardo Arantes, né, no Ressentimento da Dialética. O divórcio entre filosofia alemã e sua circunstância próxima, que ela excede embora a reproduza, é assim responsável por alguns efeitos notáveis, cuja trama está na origem da percepção do fenômeno ideológico, a começar pelo da forma. O presente político e social de que se ocupa a teoria alemã, não sendo também o seu, impõe-lhe, visando assim a distância, a formalização de conteúdos de experiência, cuja urgência histórica não pode partilhar. Na Alemanha, restará a filosofia, o que ficou às demais classes, por um momento aglutinadas em torno da burguesia revolucionária, a ser apenas uma ideia, simplesmente um objeto do entusiasmo momentâneo e da excitação puramente aparente. É aquilo que a gente fala da questão da filosofia alemã, né? Que a filosofia alemã observa tudo de fora e consegue ser muito bem avançada, mas praticamente não consegue agir. Mano, uma coisa que eu percebo é que sempre que se trata de Hegel, ou que alguém vai falar de Hegel, fica muito complexa a discussão, cara. Saca? As palavras que o Paulo Eduardo Arantes está usando aqui, nossa, velho. O movimento teórico alemão gestou tanto o pensamento hegeliano quanto explicações plenamente reacionárias, como aquelas da chamada escola histórica. Então vamos lá. Explicações reacionárias, como aquelas da chamada escola histórica, fundada na pretensão de que a verdade social estava no espírito do povo. Após isso, o pensamento de Marx, que mudará a história da compreensão social a partir de meados do século XIX, não será uma extensão de Hegel, mas sim uma superação de Hegel, a partir de outras bases. Concomitantemente, na Inglaterra, também estava uma tentativa da construção de uma explicação da sociedade por ela mesma, num processo empreendido por teóricos, como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Eu gosto de colocar esse sotaque assim, sabe? Parece que eu estou dando ênfase ao nome. Em fundamentos filosóficos conhecidos sob a alcunha do utilitarismo, cujas bases eram contrastantes com a de Auguste Comte, embora buscasse estabelecer com ela algum vínculo de continuidade, conforme a leitura sobre a sociedade do próprio Mill. Então vamos lá para John Stuart Mill e a liberdade e o utilitarismo. Se eu não me engano, o próprio Marx vai rebater com Hegel, mas também a Rosa Luxemburgo em Acumulação do Capital. Eu não estou com o livro aqui, o livro está em São Paulo, tem que devolver para o Snipes, então não dá para eu trazer aqui em qual parte traz isso, tá? Mas minha avó mandou, mano, minha avó, velho, muito comédia. Ela, tipo, nunca respondia nada, né? Aí eu divulguei o episódio e tal, e não sei o que, ela mandou aqui. Vamos divulgar sim, com muita garra. Detalhe, minha avó não digita, ela só manda áudio, tipo... Enfim, eu ainda acho que alguém pega o celular dela e digita isso, mas ok. Vamos lá pra John Stuart Mill. Em base do poderoso sentimento natural, existe, e é ela que constituirá a força da moralidade utilitarista, desde que se reconheça a felicidade geral como critério ético. Essa função sólida é a dos sentimentos sociais da humanidade, o desejo de viver em unidade com nossos semelhantes, que já é um poderoso princípio da natureza humana, e, felizmente, um dos que tendem a se fortalecer, mesmo sem ser expressamente inculcado pelas influências do progresso da civilização. O estado social é a um só tempo tão natural, tão necessário e tão habitual ao homem, que, exceto em algumas circunstâncias incomuns,
ou por algum esforço de abstração voluntária, jamais ele se concebe a si mesmo, senão como membro de um corpo. E tal associação se fixa cada vez mais conforme a humanidade se afasta do estado de independência selvagem. Por isso, qualquer condição que seja essencial ao estado de sociedade se converte mais e mais numa parte inseparável do modo como cada um concebe o estado das coisas em que foi gerado e no qual um ser humano está destinado a viver. Ora, a sociedade entre os seres humanos, exceto a relação entre o senhor e o escravo, é manifestamente impossível numa outra base que não seja da consulta do interesse de todos. Apenas pode existir sociedade entre iguais se ficar claro que os interesses de todos devem ser igualmente considerados. Eu dei uma travada por causa da bateria. Calma aí que eu vou colocar aqui pra carregar. Agora vai voltar, voltou. Ora, se imaginarmos que esse sentimento de união possa ser considerado como uma religião e que toda a força da educação, das instituições e da opinião seja orientada para fazer que cada pessoa cresça, desde sua infância, como já ocorreu com a religião, envolvida completamente pela profissão e prática desse sentimento, creio que ninguém que possa se dar conta dessa concepção sinta apreensão pela suficiência da sanção última da moral de felicidade. Porra, John Stuart Mill, escreve mais fácil, cara. Aos estudiosos da tática que achem difícil compreender essa possibilidade, recomendo, como meio de facilitar essa tarefa, a segunda das duas principais obras do Sr. Comte, o Traité de Politique Positive, Tratado de Política Positiva. Também não sei falar francês, viu, família? Eu malemar falo inglês e entendo um pouco de espanhol, só. E nem todas as não sei como que chama, mas não tem só um espanhol, né? Faço as maiores objeções ao sistema de política e moral apresentado nesse tratado, mas considero que tenha mostrado bastante bem a possibilidade, mesmo sem o recurso da crença numa providência, de conferir ao serviço da humanidade a força psicológica e a eficácia social de uma religião. Não, é aquilo. A gente finge que desenrola, porque, por exemplo, a gente chega pro professor, né? Vai que tem algum professor aqui vendo e fala, não, professor, aqui, ó, a gente sabe. A gente sabe, pode me colocar pra fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, que a gente sabe. Embora tenha havido vários movimentos de ruptura com metafísicas, dentre outros, na cultura alemã com Hegel e na Inglaterra com os utilitaristas, será na França que a sociologia enquanto ciência ganhará corpo e especificidade. Auguste Comte iniciará tal ciência e Émile Durkheim a assenta. Enfim, aqui paramos na questão do surgimento da sociologia. Ele não entrou em pontos que eu gostaria que entrasse. Não sei se ele vai tratar mais pra frente quando ele for discutir efetivamente a sociologia. Embora ele já tenha dado uma pincelada na questão que eu queria. E aí, agora é a hora de abrir pergunta. Se vocês quiserem também, e aí ajudar pra caramba, aproveitar pra dar mais um RT lá no Twitter, compartilhar no Insta, avisar a galera que a gente tá ao vivo. Porque dependo de vocês, família. Infelizmente, mano, não, de verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tô pegando aqui, porque eu fico muito puto. Não tem nem como não ficar, tá ligado? Hoje, a gente ainda conseguiu um pouquinho mais, ó. 173 visualizações, ó o Snipes aqui. 173. Agora eu vou aqui nos insights, mano, pra mostrar. Semana passada que eu tava viajando, eu fiquei revoltado, cadê? Aqui, stories, alcance. Aqui, ó. 543 meus stories com Snipes, mano. Mano, tipo assim, descer de 500 pra 100. Bem, embora uma galera que nem a live de hoje chegou longe, uma galera massa compartilhou e pá, achei sensacional. E aí é isso. Enfim, e aí se alguém perguntar, pô, por que eu entro? Fala, meu, se a gente atingir 700 seguidores ainda hoje, não só no período de live, tá ligado? Até meia-noite de hoje, eu vou lançar o convite, segunda-feira, já pra falar pro Alisson, falar, ô Alisson, quando a gente for gravar nosso episódio, a gente pode fazer em live. E aí eu tento até passar pelo StreamYard pra fazer a live ao mesmo tempo no YouTube e na Twitch, tá ligado? Não sei, a gente tenta fazer alguma coisa assim. E aí,
tem muita gente reclamando do alcance do Insta mesmo. Isso é de fato. O camarada Snipe sofreu corte. A CS, o Centro Socialista de Ribeirão Preto, ficou uma semana sem poder postar nada. Rick Trindade, jornalista da Bahia, parceiro, também foi cortado de alcance no Insta. Tipo assim, mano, é sacanagem, sacanagem. E aí eu até fiz o post, eu não sei se vocês chegaram a ver, porque assim, apareceu na minha TL um vídeo da Aliança Nacional Renovadora. E aí no Twitter, mostra lá o número de visualizações, né? Mais de 40 mil visualizações. Eu olhei e falei, meu, não é possível, velho. Não é possível. Essa galera, assim, tipo... Saca, tipo, era um adolescente falando, cara, o Akrata foi denunciado por causa da imagem do Ocalan, o Chavoso também. Tipo assim, é sacanagem isso que acontece. É sacanagem. Mas, felizmente, a gente segue na luta aí. Bom, a gente vai entrando nos espaços, tá ligado? Assim, a gente tem uma galera já que tá crescendo, tá conseguindo atravessar algumas coisas. O Herbella no TikTok tenta, na medida do possível, pá. Enfim, eu vou... quando vocês verem o episódio de segunda com a Sol, vocês vão ver um pouco dessa discussão. A gente troca uma ideia sobre isso. Sobre essa questão de se infiltrar em certas... E aqui eu vou utilizar o termo bolhas, mas falando de rede social, né? Porque a gente sabe que a rede social, ela vai colocar o alcance de acordo com o que você segue, com o que você curte e tal, e não sei o que. Vai bloquear links pra chegar na galera. Enfim, toda essa fita. Eu vou ver de postar uma foto minha no Insta, só pra dar uma agitada no perfil. Porque é o único jeito que eu achei de quebrar isso daí, enfim. É foda. Bom, família, então dei uma pergunta, tal, não sei o que. Estão prontos pra entrar em Auguste Comte? Tô interessado em entrar em Comte, eu não tenho tanta proximidade com o pensamento dele. É grande a parte do Comte. Tipo assim, conheço, mas a gente não... Nas sociais mesmo, a gente fala de Comte, mas não... A gente não discute ele. Beleza, então. Nasceu pronto, é sobre isso. Então, o pensamento de Auguste Comte, que ele nasce em 1798 e morre em 1857. Não o pensamento, né, o autor. Na França, na primeira metade do século XIX. Ele é o embrião da ciência social... a França é o embrião da ciência social contemporânea. Eu acho interessante colocar essa especificidade de ciência social contemporânea. Porque aí a gente marca o que é ciência e o que é ciência. De tipo, aqui a gente tem a ciência social contemporânea. Existiu ciência social antes? Existiu. Mas a contemporânea, que exige um certo padrão, ela passa a existir a partir de determinada época. E aí ela adquire outra forma. Ele rompe tanto com as crenças religiosas, quanto com as abstratas ideias iluministas que até então alimentavam as pré-sociologias. Ele vai desenvolver a reflexão em grande parte inspirado pelo progresso da ciência e das técnicas que seu tempo experimentava. Em toda a Europa, vivia-se o apogeu da Revolução Industrial, que é o que marca o nascimento da sociedade burguesa contemporânea, do capitalismo moderno. Com o advento de um mundo crescente, mecanizado, motorizado, técnico. A máquina e a produção em série começava a tomar lugar de destaque na ordem econômica e social. Ele é aluno da Escola Politécnica de Paris e ele deseja transplantar para o plano da sociologia e da filosofia tudo aquilo que se implantava. Meu, a live caiu e voltou? Porque o Streamholics mandou aqui, deseja uma boa live? Enfim. Ok. Ele vai desejar transplantar tudo aquilo que era visto nas ciências naturais e na tecnologia para a sociologia e a filosofia. Tanto que... Não, então tá tudo certo. Tanto que a gente tem a ciência social sendo caracterizada como ciência, né? O pensamento kantiano tem origem nas ideias de filósofos e reformadores sociais franceses do século XVIII, como o Marquês de Condorcet. Se eu não me engano, o Condorcet é inclusive uma das pessoas que tem conteúdo voltado para educação. Eu não lembro se é ele mesmo, mas eu acho quase certeza que é ele. E do começo do século XIX, como o Conde de Saint-Simon, de quem inclusive no início foi assistente.
Partilhando com eles o propósito, Auguste Comte também não quis ser apenas um pensador da filosofia e sociologia. Ele desejou ser o artífice de uma completa reorganização da sociedade. Vamos lá. Ele desejou ser o artífice de uma completa reorganização da sociedade. Para tanto, seu interesse se espraiou por várias áreas, falando da reforma social, mudança política e social, tratando também de suas instituições, embora apenas lateralmente do direito, até chegar a certas temáticas típicas da psicologia. O pensamento de Comte se destaca pelo pioneirismo com que, na França, perdeu os laços com as antigas formas de interpretar a sociedade do iluminismo e da teologia. Pretendia, com isso, fazer o conhecimento avançar para além de suas bases anteriormente alcançadas. No que tange à sociedade, inspirado pelos progressos científicos nas áreas como das ciências exatas, Comte propugna que a sociologia seja uma espécie de física social. Até aquele momento, em sua visão, a explicação social ainda estava adstrita a formas pré-científicas. Comte anuncia que a história do saber humano, desde o passado até chegar no momento da ciência, é constituída por 3 estágios. Lembrando muito aqui, Vico. Para ele, o conhecimento e a própria atividade dos homens da sociedade passam necessariamente por etapas progressivas. Estado teológico, metafísico, o positivo. Vico. Assim sintetizará em discurso sobre o estado... discurso sobre o espírito positivo. E aí vamos para uma citação dele. Todas as nossas especulações, quaisquer que sejam elas, estão inevitavelmente sujeitas, quer no indivíduo, quer na espécie, a passar sucessivamente por 3 estados teóricos diferentes, que as denominações habituais de teológico, metafísico e positivo poderão aqui qualificar suficientemente. Pelo menos para aqueles que lhes estiverem compreendido o verdadeiro sentido geral. Embora de início indispensável em todos os aspectos, o primeiro estado deve doravante ser sempre concebido como puramente provisório e preparatórios. O segundo constitui apenas uma modificação dissolvente do primeiro, nunca comporta senão uma simples distinção transitória a fim de conduzir gradualmente ao terceiro. É neste estado, único plenamente normal, que consiste em todos os gêneros, o regime definitivo da razão humana. Comte busca, com essa escala do saber, mostrar a progressão das explicações sobre a sociedade. Para ele, de modo geral, quanto mais primitivo o pensamento, mais ele está voltado às discussões teológicas. Quanto mais se avança, mais se incorporam os dados da ciência. Até a chegada à contemporaneidade, havia uma espécie de pré-sociologia que não partia de dados efetivos, científicos, e, quase sempre, estava eivada de conceitos religiosos. A sociologia seria um produto recente, porque ela faria para o plano social o mesmo que as ciências fizeram com a natureza. Bebeu um gole d'água, família, bebam água, se hidratem. Na proposta de Comte, nos primeiros dos estados, o teológico, o homem busca compreender o mundo a partir de divindades e espíritos. Então, no primeiro dos estados, o homem busca compreender o mundo a partir de divindades e espíritos. Trata-se de um conhecimento simplório, que pretende dar respostas absolutas às angústias humanas, fornecendo um grande quadro de certezas e crenças a partir do qual se promove a coesão social. Vamos lá para outra, agora nota de rodapé, mas também citação de Comte. Em seu primeiro surto, necessariamente teológico, todas as nossas especulações manifestam espontaneamente uma predileção característica pelas questões mais insolúveis, sobre os assuntos mais radicalmente inacessíveis a qualquer investigação decisiva. Para Comte, nessa etapa teológica, há 3 diferentes fases internas de evolução da compreensão humana. Mano, é muito antropologia isso, tá? Muito antropologia. No primeiro momento, o homem explica o mundo por meio de fenômenos incompreensíveis da própria natureza. Trovões, sol, lua. Trata-se da fase fetichista. Num segundo momento, cria-se a ideia de deuses e espíritos, que se encontrariam em um mundo estranho àquele da natureza da sociedade. Trata-se da fase politeísta. Numa última fase, essa etapa teológica chega ao monoteísmo. E nessa ocasião, todos os atributos mágicos e poderosos passam a se reunir em uma só figura, pensada agora como sendo a criatura universal. Do lado teológico, do estado teológico, sucede o estado metafísico. Nessa etapa da evolução do espírito humano, já não mais irá se utilizar a crença do extraordinário como fundamento da explicação humana, dos fenômenos, perdão. Estou grifando aqui, perdão, rapidinho. Abstraindo-se das figuras, entidades sobrenaturais e pessoas, passa-se a fase de considerar que haja forças naturais e leis constantes que organizam e regem o mundo e sociedade.
O estado metafísico é uma continuidade do estado teológico, mas em um grau de abstração maior, sem os absurdos das crenças primitivas. A metafísica é realmente, no fundo, uma espécie de teologia gradualmente debilitada por simplificações dissolventes. Diz Comte e continua, que eles suprimem espontaneamente o poder direto de impedir o surto especial das concepções positivas ao mesmo tempo. Entretanto, que lhe conserva a aptidão provisória para manter certo exercício indispensável do espírito de generalização, até que ele possa, afinal, receber uma melhor alimentação. E aí, voltando agora para o Alisson, o teológico, mas em grau de abstração maior, o iluminismo, substituindo as crenças em divindades, pode ser considerado como uma etapa metafísica de explicação social. Então vamos lá. O iluminismo, substituindo as crenças em divindades, superando as ideias que formaram o absolutismo, pode ser considerado como uma etapa metafísica da explicação social. O contrato social, como ideia que não tem fundamento na realidade, mas que também não procede de fonte teológica, é uma de suas armações teóricas. Os estados teológicos e metafísicos, por mais distintos, mantêm-se em explicações sociais e pré-sociológicas. Rui Coelho diz, em Indivíduo e Sociedade na Teoria de Auguste Comte, a política teológica e política metafísica, apesar de antagônicas na prática, partem de uma mesma atitude de espírito, de maneira a serem estudadas globalmente. Tá caindo muito mesmo? Tá, tipo, realmente nesse... Calma aí, família. Pausa. Tá realmente oscilando bastante? Se tiver, eu reinicio. Não, fechou. Se der mais uma travada, porque aqui, ó, pelo menos pra mim aqui estabilizou. Sabe, pra mim agora pra mim estabilizou. Fica com um delayzinho brabo. Não, fechou, então vou reiniciar, família. Não, vou reiniciar. Então, galera, quem tiver aqui, fica aqui porque já volta. Coisa rápida. Eu vou postar lá no Twitter que a gente